A gente estava falando na vez passada sobre o problema do volume, né? Que é um problema parecido com o que vocês estudaram em cálculo 2. Só que, dessa vez, a gente gostaria de calcular um volume. Tá? Então, nós vamos retomar aquelas ideias lá do problema do volume para poder falar da integral dupla, né? Começar a integral dupla. Bom, então, vamos lá. Então, nossa aula de hoje, integral dupla em um retângulo. Na aula que vem, ou na outra semana, a gente fala de integral dupla em regiões mais complicadas. Então, veja só, pessoal. Então, o que é que eu tenho? Quais são aí os meus ingredientes, né? Eu tenho uma função contínua de duas variáveis, tá? São contínuas de duas variáveis, definida num retângulo, tá? Um retângulo R, dado pelo produto cartesiano de dois intervalos fechados, AB cartesiano CD. Esse retângulo também pode ser pensado dessa maneira aqui. Ele pode ser pensado como conjunto dos pares ordenados x, y do R2, onde o x é menor ou igual a A, maior ou igual a A e menor ou igual a B, e o y é menor ou igual a C, menor ou igual a D, maior ou igual a C. Ou seja, o x mora aqui, entre A e B, o y mora aqui, entre C e B. Certo? O retângulo é pensado desse jeito. E aí nós vamos fazer o que nós fizemos na vez passada. O que foi que nós fizemos na vez passada para resolver o problema do volume? Nós pegamos, dividimos o intervalo AB em um certo número n de partes, todas de mesmo tamanho, o CD também, só que num número m de partes, todas do mesmo tamanho. Então, dividir o que está no x em n de Natal e o que está em y em m de Maria, partes iguais. Isso, professor, o senhor falou isso aí na vez passada. Foi, nós vamos caminhar naquilo ali. Aí a gente viu que o AB, como se localiza no eixo x, nós podemos pensar que ele está decomposto em n subintervalos, todos do mesmo tamanho, da seguinte maneira. Né? Esse aqui são as partezinhas onde ele fica dividido. Do mesmo jeito para o CD, ele se localiza no eixo y e ele é decomposto em m subintervalos do mesmo tamanho e ele fica desse jeito. Se você toma... E a figura é essa. A figura é essa. Você divide o que está aqui em n partes, que está no x, você divide em n partes. Divide o que está em y em m partes. Tá? E aí o que você faz? Você levanta por cada partezinha dessa uma perpendicular no x e no y, e aí o seu retângulo ficou todo dividido em retângulozinhos pequenos. Isso a gente viu na vez passada. Tá? Então, o retângulo R, ele ficou dividido, subdividido, né, em m vezes n. Né? Se você dividir aqui em 10 e aqui em 5, você vai ter 50. Na figura, ele dividiu em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na vertical, 70 no total. Né? O produto do número de partes que você dividiu na horizontal pelo que você dividiu na vertical. Então, no geral, m vezes n. Ok? Aí faz o que, professor, com isso? Retome a ideia do problema do volume.
Em cada ponto dele, em cada intervalo, retângulozinho desse, você vai escolher um ponto. Você vai escolher um ponto, tá? Em cada retângulo vai ser denotado por R, I e J. O índice I relativo ao lado que está no eixo X, paralelo ao eixo X, e o índice J relativo ao lado que está paralelo ao eixo Y. Tá? E em cada retângulozinho desse, você escolhe um ponto. Eu estou chamando de P e J. O I e o J, porque você está no retângulo IJ. Tá? Então tá. Esse desenho é o mesmo. Consideramos essa soma aqui horrorosa, né? Horrorosa, imensa, né? Tchá! Lá, no caso do volume, isso aqui eram somas de volumes de paralelepípedos. Aqui não necessariamente, porque a função pode ter parte negativa, parte positiva. Então, nós não temos, no geral, não podemos dizer que isso aqui é um volume, não. Lembra do caso da área. No caso da área, por exemplo, você podia ter uma função que fizesse um negócio desse assim, ó. Pronto. Quando você fizesse aquela mesma coisa lá que o professor de cálculo 2 fez, isso aqui já não dava mais área. Dava uma diferença de área, vamos dizer assim. Tá? Então, a mesma coisa aqui. Ou seja, isso aqui você considera. Ah, professor, o que é isso aí? Não sei. Só sei que é parecido com o do volume, mas que não necessariamente é um volume. Você reescreve essa soma desse jeito aqui, que foi o que nós fizemos lá. E aí vem uma coisa super importante. Você pode mostrar, do mesmo jeito que lá, que esse limite existe. Esse limite aqui. Caramba, professor, esse limite é difícil de calcular, né? É difícil. Mas ele existe. Tá? Esse limite existe. Mesmo sem ser volume, mesmo se não representar um volume, mesmo sem representar um volume. Tá? Então, esse limite aqui existe. E ele vai receber um nome aqui para a gente. Volume! Não necessariamente ele é volume. Mas ele vai ser chamado de integral dupla de f sobre o retângulo R. Isso aqui, professor, é integral dupla? Ela é a integral dupla da função f naquele retângulo lá. Tá? O símbolo é o símbolo, são duas integrais, nós vamos representar por dois S, tá? Vamos representar por dois S, aqui eles. E aqui embaixo, a região. Tá? Então aqui, gente, é o símbolo, né, da integral. Aqui é a região, onde você está integrando. Que no caso a região é um retângulo. Tá? No nosso caso é um retângulo. Aqui é a função. Esses dois aqui são o que a gente chama de elementos de área. Elementos de área. São, digamos assim, a área... São a área desses retângulozinhos quando o M e o N estão tendendo para infinito. Você pode pensar que o dx vezes dy representam a área desses retângulozinhos quando o M e o N são muito, 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 muito grandes. Você pode pensar assim, tá? Mas não precisa se preocupar com eles por enquanto. Por enquanto, não. Quando for na hora de se preocupar, eu vou chamar a atenção. Então, assim, para nós aqui, nesse momento, pouco importa se eu escrevo dx dy ou dy dx. Mais tarde vai fazer diferença. Também pode se escrever, no lugar de dx dy ou dy dx, simplesmente dA. Pode também se escrever. Não é estranho você estarem estudando por algum material e aparecer dA.
Esse dA, daqui a mais tarde, ele vai aparecer. Porque o que é que vai acontecer? Quando o cara pedir para você calcular uma integral dupla, ele vai jogar dA. E aí é você quem vai decidir qual é a ordem, se dx, dy, se dy, dx. Mais tarde isso vai ficar claro. Por enquanto, não tem que se preocupar com isso. Tanto faz dx, dy, dy, dx, dA. Tudo é a mesma coisa. Depois é que muda. Tá bom? Então, nós temos esses três símbolos para integral dupla. Ou esse, que só diferencia deles por causa do dx e do dy, a posição, e esse aqui, que ao invés de dy, dx ou dx, dy, eu estou botando dA. Questionário nessa semana, Tarsila. Semana agora tem, viu? Né? Tá legal, gente? Então esses são os símbolos para esse limite. Professor, eu quero saber como é que calcula. Esse limite aí é demais para minha cabeça. Realmente, é difícil. Pode dizer, Guilherme. Diga, Guilherme, eu estou ouvindo. Guilherme, quando você retornar, aí você me diz, tá? Ah, foi sem querer, tranquilo. Professor, eu quero saber como é que calcula. Porque calcular esse negócio aqui, o senhor já me disse que é difícil. Realmente é difícil. Mas não nos preocupemos ainda. Nos preocupemos só em quê? Em entender o que eu falei até agora. O que foi que eu falei até agora? Que todo aquele processo que nós desenvolvemos para calcular um volume, ele pode ser feito sem pensar em volume, e o que ele dá, no que ele deságua, que é esse limite, é chamado de integral dupla da função f sobre o retângulo R. Só. Por enquanto é só. Tá bom? Tudo bem? E aí vem a observação que vem da aula passada. Na aula passada, nós vimos o quê? Quando a função f é positiva, em R, a maneira com que nós definimos integral dupla de f sobre R nos leva a concluir que essa integral é o volume do sólido, que tem como base o retângulo R e como tampa o gráfico da função f. Deixa eu abrir meu GeoGebra aqui. Deixa eu abrir meu GeoGebra aqui, só um instantinho. Para vocês entenderem o que eu falei. Eu abri? Não, ele não está aparecendo aqui. Só um minutinho que ele é devagar mesmo. Pronto. Esse aqui, estão lembrados? Ó, quando eu calculei a integral dessa função, olha o gráfico dela. O gráfico dela é um parabolóide. Quando eu calculei a integral, aliás, quando eu fui calcular o volume dessa aqui, a gente lutou, né? Mas quando eu calculo a integral dessa função nesse retângulo, o que eu estou calculando, no fim das contas, é o volume desse sólido. É o volume desse sólido. Por que, professor, que é o volume? Porque a função é positiva nesse trecho. Quer dizer, professor, que se descesse mais um pouquinho, se eu aumentasse esse retângulo aqui e pegasse pedaços da função onde ela estava abaixo do plano xy, quer dizer que a integral dupla já não era mais volume. Exatamente, papai. Exatamente. Ela só é volume quando a função é positiva. Quando a função tem pedacinhos que estão abaixo do plano xy, aí ela já não é mais volume. Tá bom? Nesse caso especificamente, Tá legal? Eu vou mostrar um caso aqui, daqui a pouco eu vou voltar para ele. Cadê? Aqui. Por exemplo, aqui, ó, se você observar,
Aqui, o gráfico da função está para baixo. Está aqui o retângulo, tá? Está aqui o retângulo. Aqui o retângulo. Está aqui o gráfico da função para baixo, ó. A integral dupla dessa função aqui, nesse retângulo, já não é mais volume. Já não é mais volume. Nesse caso, é menos o volume. É menos o volume. Tá bom? Então, muito cuidado com isso. O mesmo cuidado que vocês tiveram com o cálculo de área, nós vamos ter aqui com o cálculo de volumes. Mas hoje a gente vai explorar essa ideia. Muito bem. Então, vamos discutir uns exemplos. Então, vejam só. Vamos encontrar uma aproximação para a integral dupla de x, y, dA no retângulo 1, 2,5, cartesiano 1, 2, com n igual a 3 e o m igual a 2. E o ponto escolhido como sendo o ponto médio desse subretângulo. Isto é, o ponto onde as diagonais se encontram. Nossa Senhora, professor. Desenhar. Então, vê só, vamos colocar a ordem aqui na casa, né? O nosso retângulo, no X, ele começa no 1. Eu vou marcar, não vai ficar muito bonito não, certo? Eu vou marcar aqui o 1 no X e o 2,5 aqui. E vou marcar 1 aqui no Y e 2 aqui. Tá aqui o nosso retângulo. Eu vou tentar marcar o retângulo, sabe? Mas não vou garantir para vocês que vou conseguir, não. Porque esse programa, às vezes, ele não me ajuda, entendeu? Ele não me ajuda. Mas não tem problema, não. Se ele não ajudar aqui, olha como ele é teimoso, ó. Não tem problema, não. Eu faço na mão mesmo aqui, ó. Não tem problema. Eu boto até uma régua. Eu vou ver se eu consigo fazer isso aqui. Eu vou estar aqui, ó. Eu vou desenhar com uma régua aqui em cima da mesa. Deixa eu ver se está certo. Aqui, papai. Não, ele fica. Tem uma forma, né? Ai, olha, rapaz, eu vou dizer, o Ismael é uma potência. Pô. Ismael, vamos ver se dá certo, né, Ismael? Olha, Ismael, esse Ismael é um danado. Ismael, aí a gente vai fazer assim, né, Ismael? Como nós somos sabidos, nós vamos apagar o 2, porque ele não necessariamente... Aí nós vamos botar o 2 onde a gente quer, né, Ismael? Pronto. Aqui vai ser o 2. Né? Professor, você está enrolando, né? Professor, faça isso não. Né? Pronto. Pronto. Beleza. Então tá aqui o retângulo. Eu não vou mexer mais nele não, senão vai dar uma confusão terrível. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou desenhar as divisões, tá? Divisão no eixo X, tá? E divisão no eixo Y. Tá bom? Então tá aqui. Aqui é 1, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 1, 2,5, né? Aqui é 1, aqui é 2. Eu vou só iniciar e vou deixar para vocês fazerem. Tá? Então, aqui eu tenho que dividir em 3 partes, né? Então, vamos lá. 2,5 menos 1 dividido por 3. 2,5 menos 1 dividido por 3 dá 1,5 dividido por 3. 1,5 é 3 meios, né? Isso aqui é a mesma coisa de 3 meios. Então, isso aqui vai ficar 3 meios por 3. Nós somos sabidos em dividir fração. 3 meios por 3 é a primeira pela inversa da segunda. Vai dar quanto? Deixa eu diminuir o zoom. Desenhar. 3 meios, né? A primeira. Pela inversa da segunda. Vai dar 1 meio. Olha que coisa linda.
Aqui, e esse outro vai dar 2, né? Então, 2 menos 1 sobre 2 dá 1/2. Elas vão ter todas o mesmo tamanho, por coincidência, né? Deixa eu aumentar o zoom. Então, aqui, ó, eu vou ter 3 partes. 3 partes. Não ficar muito bem 3 aqui, mas vocês são pessoas generosas. Então, 1 mais 1,5. 1 mais 1,5 dá 1,5, né? 1,5 mais meio dá 2. 2 mais meio dá 2,5. Dá certo, né? Aqui ele dividiu só em 2 partes. 1 mais 1,5 dá 1,5. 1,5 mais meio dá 2. Pronto. Essa é a divisão. Atenta bem, hein, meu amigo? Atenta bem. Essa é a divisão no eixo X. E essa é a divisão no eixo Y. Tá? Tudo bem. Professor. Tranquilo, gente? Tranquilo? Dividir aqui o eixo X, ó. Tá aqui. Dividir aqui o eixo Y. No X são 3. Tá? Ó, o rapaz disse que são 3. E no Y são 2. Aí você vai fazer os retângulos, tá certo? Aqui é que são elas, né? Porque, assim, o ponto é o ponto médio, né, do retângulo. Né? Você precisa, por exemplo, eu vou fazer um retângulo, eu vou fazer com aí vocês completam, porque é só fazer, não tem dificuldade não. Vou fazer aqui como meu amigo Ismael sugeriu, eu vou pegar essa forma aqui do retângulo, né? Vou fazer um retângulo aqui para vocês verem como é. Aí vocês fazem os outros. Então, digamos que esse aqui seja o primeiro. Aqui seja 1 no X, 1,5 aqui, o primeiro retângulozinho. E aqui, 1 no Y também. E aqui, 1,5. Pronto. Então, o ponto que ele diz é o ponto aqui bem no meio, né? Enquanto das diagonais. Ou seja, ele é o ponto médio, esse ponto aqui, atente bem para isso, é o ponto médio dessa diagonal. Ou dessa aqui, são iguais, tá? Então, esse ponto aqui qual é? Esse ponto aqui é o ponto 1,5 no X, 1,5 no Y. E esse ponto aqui é o ponto 1,1. Tá? Então, ele é o ponto 1. Quem é o ponto médio deles dois? Digamos que esse aqui seja o P11, é o ponto do retângulo 1,1. O P11, o amigo aí da questão diz, não sou eu não, é o amigo da questão, ele diz que é o ponto médio do retângulo. O ponto médio do retângulo é o ponto de encontro das diagonais, que é o ponto médio de qualquer uma das duas. Tá? Então, eu estou pegando essa. Ah, eu queria essa outra, eu acho ela mais bonita. Não tem problema, papai. Não tem problema. Então, eu vou calcular o ponto médio. Como é que eu calculo o ponto médio aqui desse segmento? Eu somo as coordenadas de x e de y e divido por 2. Então, vai ser 1,5 mais 1, o x, né, do ponto médio. Esse aqui, deixa eu só botar ele aqui em outra cor, vai ser o ponto médio das diagonais. Tá? Ele é o ponto médio das diagonais. Então, eita, professor, dá uma conta desgraçada, né? Dá. Vamos achar o x dele. O x dele vai ser a soma do x, do ponto lá, do 1,5, mais do outro aqui, do 1,1, que é 1, sobre 2, e o y dele vai ser o 1,5, que é 1,5 também, mais 1, que o outro é 1 também, dividido por 2. Então, o x vai dar 2,5 por 2, e o y vai dar 2,5 por 2. Pronto. Esse é o ponto nesse retângulo. Professor, nos outros 6, nos outros 5, vai ser assim também? Vai ser assim também. O professor vai dar conta que só, né? Dá.
Mas qual é a finalidade desse exercício? Aí você completa, tá? Então, como é que vai ser a primeira parcela dessa soma? Vai ser uma soma grandona, né? A integral dupla sobre R da função x, y, dA, ela vai ser aproximadamente, porque eu só vou pegar 6 parcelas, a bicha na exata, na verdade, elas são infinitas parcelas, eu só vou pegar 6, né? Então é aproximadamente. Então vai ser o f do ponto, que é f de 2,5 sobre 2, 2,5 sobre 2, vezes a área do retângulo. Quanto é a área desse retângulozinho? Todos eles têm a mesma área. 1,5 menos 1, que é o tamanho desse lado, 1,5 menos 1, que é o tamanho do outro. 1,5 menos 1 dá meio, 1,5 menos 1 dá meio. Então dá meio vezes meio. Pronto, você vai fazer mais 5 somas dessas em casa, tá certo? Mas professor, para que esse exercício cheio de conta? É só para você perceber como é difícil calcular a integral dupla utilizando essas somas. É horrível, não tem condição, tá? Horrível. Então, complete com as outras, aí vão faltar aqui mais 5 parcelas dos outros 5 retângulos. Antes que vocês me perguntem a resposta, não, tranquilo. Veja só, o que é que nós vamos fazer, Tarsila? Nós vamos somar, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar, para cada retângulozinho que ficar dividido aqui, o que é que a gente vai fazer? Calcular o f do ponto vezes a área do retângulo. Pá, 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 f do ponto vezes a área do retângulo, f do ponto vezes a área do retângulo. Professor, e quem é o ponto? O ponto, vê bem, a área do retângulo é fácil, porque o lado do retângulo é meio e a altura é meio. Então, vai ser um quadrado, na realidade, né? Serão quadradinhos. O danado é escolher o ponto. Professor, como é que a gente escolhe esse ponto? O ponto, ele é o ponto médio do retângulo. Professor, e quem é esse ponto médio? Ele é o ponto de encontro das diagonais. Só que as diagonais se encontram no ponto médio de cada uma. Atenta bem, as diagonais se encontram no ponto médio de cada uma. Então, esse ponto médio que ele está dizendo aí é o ponto médio de qualquer uma das duas diagonais do retângulo onde você tiver. Tá? Então, no caso aqui, tanto eu podia ter usado essa diagonal, tá? Como essa. Tá? Tanto podia ter usado. O ponto é o ponto de encontro delas duas. Mas o ponto de encontro delas duas... Ai, meu Deus, eu vou ter que achar a equação das duas retas, ver onde é que as retas se encontram? Não. Você só vai precisar calcular o ponto médio de uma das duas diagonais. O ponto médio de uma das duas diagonais. Tá bom? Então é esse ponto. Professor, por que ele escolheu um ponto tão complicado? Porque ele quis. Porque ele poderia ter escolhido esse ponto do canto superior aqui, como naquele que eu deixei para vocês. Ele podia ter escolhido esse pontinho aqui do canto esquerdo, esse aqui, mas ele quis escolher esse do meio. Melhorou, Tarsila? Então, assim, vocês vão calcular 5 somas. Tem uma aqui já feita, mas eu não fiz as contas. Vão calcular mais 5 somas nessa toada. F do ponto médio de qualquer uma das diagonais dos retângulos pequenininhos, vezes a área de cada um, que é 1 meio vezes 1 meio, dá 1/4. A área você não vai mais atrás, porque já é 1/4. Só vai calcular o F dos caras. Tá bom? Então vocês completam. Tranquilo? Vai dar umas continhas chatas, mas assim, quando você estiver sem sono, né? Ah, eu tô sem sono, tô me revirando aqui na cama, não paro de pensar naquela pessoa. Tá certo, vá fazer essas contas aí que no instante o sono chega.
Diga, Luiz. X vezes Y, meu amigo. Está aqui a função. F é X vezes Y. Tá? Então você está morrendo. Ai, meu Deus, ontem a pessoa não apareceu. Tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa. Não para de pensar nisso. Chega de depressão. Vá calcular essa integral dupla aí. Entendeu? Chega de depressão. Muito bem. Então, vamos em frente. Esse outro exemplo. Se f de x, aqui o nosso amigo Luiz, eu vou pegar um gancho aí na pergunta dele. Ele já dá aqui a função, ó, bem na sua cara, e diz assim, se f de xy é 1 menos x, aí você já estranha. Professor, uma função de duas variáveis que só tem uma. Pode acontecer. Pode acontecer. E r é 0,1 cartesiano 0,1. Então, a integral dupla dessa função, que é a integral dupla de 1 menos x, que é a nossa f, né? dA. Veja que aqui ele está escrevendo dA, aqui ele escreveu dA também. Dá 1 meio. Nossa Senhora, como é que ele adivinhou? Ele fez o seguinte, cara. Ele percebeu, olha a malícia. Vocês também usem dessa malícia como for possível. Ele percebeu que o gráfico dessa função é uma rampinha, é um plano, o plano z igual a 1 menos x, é uma rampinha. E aí, quando você marcar aqui o retângulo lá embaixo, o retângulo 0,1 cartesiano 0,1, que na realidade é um quadrado, você diz, opa, meu amigo, opa, a base é um quadrado. Eu estou vendo que é um sólido. A função ela é positiva nesse retângulo. Se aumentasse o retângulo, ela descia, mas nesse caso aí, não. Aí você diz, opa, papai, a integral nesse caso é volume. E o volume desse sólido, aqui está a tampa, presta atenção, hein? Aqui está a tampa. E aqui está a base. R. Tá? Aí você diz, opa, papai, nesse caso aí, a integral dupla é volume. Então, a integral dupla é o volume desse sólido. Isso. E quanto é o volume desse sólido, professor? O volume desse sólido, ele é um prisma, e o volume do prisma é meio da área da base vezes a altura. Onde base é o que você entender por base. Digamos que o Aleph diz, professor, a base para mim é essa aí que o senhor marcou. A altura eu preciso calcular. Tudo bem. Já a Tarsila pode olhar esse prisma como a base dele como sendo o triângulo e a altura como sendo outra coisa. Não tem problema. Não tem problema. Base e altura são conceitos relativos. Depende da posição que a figura esteja. Então, nesse caso, a área da base é igual. Isso aqui é um quadrado, ó. 0,1 cartesiano 0,1 é um quadrado. Então, a área da base é 1 vezes 1, que dá 1. E a altura, professor, desse prisma? A altura desse prisma, como você está dizendo aqui que a área da base é 1, a base é aqui, a altura dele é daqui para cá, ó. Quanto é daqui para cá? Ai, meu Deus, sei não. Meu amigo, veja. Olhe para a equação desse plano. A equação desse plano é z igual a 1 menos x. Quando ele encostar bem aqui assim, qual é o z? Professor, o x e o y nesse caso são 0, o z é 1. Né? Bem aqui,
O z é 1 menos x, então z vai ser 1. Tá? Porque o x e o y são 0. O x é igual ao y igual a 0. Então, z é 1. Conclusão, a altura do nosso paralelo, do nosso prisma, também vale 1. Logo, o volume dele vai ser 1 vezes 1 dividido por 2, que dá 1/2. Com o volume integral, nesse caso, coincidem. Nesse caso, volume e integral dupla coincidem. Temos que integral dupla de 1 menos x dA sobre R dá 1/2. Pronto. Professor. Diga aí, gente. Comentários. Comentários. Ficou difícil, Tarsila? O senhor pode repetir essa área da base? Pois não. Repetir a área da base? Repito, Luciano. Luciano, eu estou olhando para esse prisma como a área como sendo um sólido que a base dele é esse retângulo e a altura é isso aqui, tá? Para mim, a base dele é isso. Para mim, a base dele é isso, que eu estou pintando de amarelo. E a altura é essa distância daqui do 0, 0, 0 até onde ele corre. Ora, o retângulo, mas vocês vão se acostumando. O retângulo, nesse caso, Luciano, é um quadrado, porque os dois lados são iguais, tá? Então aqui é 1, essa medida é 1, e essa medida aqui é 1 também. Então a área da base nesse caso, é a área de um quadrado. Tá legal? Melhorou? Certo. Aí, como o senhor descobriu que seria o valor da altura do x e do y embaixo? A altura máxima, você diz aqui embaixo, porque veja só. Como é que eu sei? Porque Luciano, ele deu o retângulo como sendo 0,1 cartesiano 0,1. Se ele tivesse dado 0,1 meio e 0,1, aí a base seria um retângulo mesmo. Mas ele já dá. Pelo retângulo que ele dá, a gente sabe quem é a base. Entendeu? Entendi agora. Beleza. Alguém mais? Tranquilo, gente, de verdade. Então, assim, vejam que nesse caso aqui, desse exemplo, nós calculamos a integral, faça de conta que você está com uma coceira bem aqui, né? Você está coçando assim. É a integral que você queria calcular. A gente coçou assim, certo? De outro jeito. Assim, coçou por aqui, tá? A gente calculou de outra maneira. Né? Você está com uma coceira aqui, era calcular a integral direto. Mas você não sabia calcular, aí você calculou assim, por outro lado, certo? Aliás, coçou assim, certo? Então, que eu cocei aqui desse lado, estava coçando aqui, eu não posso coçar aqui. Né? Pois bem, eu deixo para vocês pensarem nesse sólido, como sendo, nesse prisma, né? De outra maneira, né? Pensem a base como sendo isso aqui e a altura como sendo isso. Ver se dá certo. Vou deixar para vocês pensar.
Tá bom? Pois bem. Então, antes do próximo exemplo, deixa eu fazer uma observação. Que eu já até fiz aqui, mas eu vou repetir. Uma observação. Se a função é negativa no retângulo R, cuja base é R e cuja tampa perdão, se a função é negativa, então o volume do sólido, cuja base é R e o volume e a tampa é o gráfico de F, esse volume não é igual à integral. Tá? Não é. Ele é menos a integral. Tá bom? Então, mais uma vez, eu vou aqui para o meu exemplozinho no GeoGebra. Eu vou pegar outro. Olha essa situação. Tá? Olha essa situação. Deixa ele acordar, que ele está despertando. Ai, ai. Eu vou fazer assim, eu vou fechar todos os GeoGebras, porque eles só despertam quando eles têm vontade. Cancelar. Peraí, parece que ele acordou. Acordou? Não, ainda está dormindo. Fechou. Esse aqui, deixa. Vamos ver. Ele é Peralta. Pronto, olha esse exemplo aqui. Quando eu calcular a integral dupla dessa função, cadê a função? Está aqui. Menos 8 mais 2x2 mais y2. Quando eu calcular a integral dupla dessa função nesse retângulo aqui, eu vou aumentar o retângulo para vocês verem, é o retângulo 0,1 cartesiano 0,2. Quando eu calcular a integral dupla, eu vou ter um número negativo. Você diz, mas papai, e a integral dupla não é volume? Nesse caso, não. Nesse caso, como a função está abaixo do plano x, y, a integral dupla é menos o volume. Tá? Então, ela é menos o volume. Tá bom? Então, assim, se eu quiser calcular o volume desse sólido aqui, eu vou precisar multiplicar a integral dupla por menos 1. Tá bom? Tá bom? Então, o volume desse sólido, ele é menos a integral dupla. Não é a integral dupla. Era isso que eu queria dizer. Tá? Então, vamos ver esse caso, por exemplo. Tá? Ele quer que a gente calcule se a função fxy é y, apenas y, calcule a integral dupla de fxydA, onde o retângulo é menos 2, 2, menos 2, 0. Deixa eu ver se eu fechei. Eu fechei justamente o que eu ia calcular. Não tem problema. Eu abro agora. Então, vamos ver. Exemplo 3. Eu acho que é esse. Deixa ele abrir. Está abrindo. Ele está até rápido hoje. Deixa eu olhar para vocês. Pronto. Deixa eu ocultar esses pontos todos. Pronto. Olha essa situação. O gráfico da nossa função, ele é essa rampinha aqui, ó. Essa rampinha. Aí eu estou olhando só a parte da rampinha que está, no caso aqui, abaixo do retângulo. E está aqui o nosso retângulo, que é o retângulo menos 2, 0, menos 2, 0, menos 2, 2, cartesiano, menos 2, 0. Menos 2, 2, cartesiano, menos 2, 0. Olha o retângulo aqui, ó. Aqui, no x, que é o vermelho, menos 2, 2, e no y, que é o verde, menos 2, 0. Então, está aqui o retângulo. Às vezes, professor, como é que eu calculo o volume desse sólido? O volume desse sólido vai ser menos... Então, vamos escrever. O volume desse sólido que ele está querendo
vai ser menos a integral dupla sobre R da função y dA. Menos por quê? Exatamente, parecido, Tarsila, é parecido. É primo dele, são primos. Certo? Aí você diz, professor, e como é que eu calculo essa integral dupla se o senhor não ensinou ainda? Mas calma, calma. Cadê o bicho? Se você olhar, trata-se de um prisma também. Aí, nesse ponto, a Tarsila está coberta de razão. É um prisma, tá? A área da base dele é a área de um retângulo e a altura dele é essa altura aqui, ó. Deixa eu botar ele em pé. Ai, ai, ai. Acho que eu já... Bom, vai ficar desse jeito mesmo, tá certo? Pronto. Assim tá melhor que a gente vai ver a altura. Diga, Tarsila. Estou ouvindo. Também pode ser. Oxe, claro. Veja que quem você quiser que seja base é base. Se eu quisesse que isso aqui fosse a base, era. Entendeu? Depende do jeito que você olhar para o bicho. Mas tudo bem. Vamos fazer do jeito que a Tarsila está dizendo? Essa daqui vai ser a base e a altura vai ser quem? Isso daqui. Tá? A altura vai ser quanto? Do jeito que a Tarsila está dizendo. Vamos contar a altura. 1, 2, 3, 4. A altura vai ser 4. Então, isso aqui vai ser 1/2 da área da base vezes a altura. A área da base, vamos ver, é um triângulo, né? A área da base vai ser um triângulo. A altura a gente já identificou como sendo 4, né? Agora, como é que a gente calcula a área desse triângulo? Aí eu boto ele aqui do jeitinho que eu quero para calcular a área desse triângulo. A área desse triângulo é 2 vezes 2, 4. Dividido por 2, 2. Então, a área da base é 2. Então, vai ser 1/2 da área da base, 2, vezes a altura. A altura a gente já viu que é 2. Então, 2 vezes 2, 4, por 2, 2. Não, professor. Oi? A altura é 4. A altura... Ah, é 4, é? Ah, é 4, obrigado. Obrigado. Altura 4. 2 vezes 4. Obrigado, obrigado. Então, aqui vai dar 4, não é isso? Isso porque... Obrigado, viu, Humberto? Aí, veja só. Isso porque nós olhamos para ele do jeito que a Tarsila sugeriu aí. Tá? Mas se eu quisesse olhar para ele, a área da base sendo esse retângulo aqui, a base sendo esse retângulo e a altura sendo isso daqui, tudo bem, também dava certo. Tá bom? Vou deixar para vocês pensarem. Tá bom? Também dava certo. Esse jeito que a gente fez foi do jeito que a Tarsila sugeriu. Olhar para a base como sendo esse triângulo e a altura como sendo isso daqui. Mas também você pode pensar que a base é esse retângulo e a altura é isso daqui. Dá no mesmo. Tá bom? O que eu quero que fique na cabeça de vocês é que, nesse caso, a integral, o volume é menos a integral. Por quê? Porque o sólido está como se fosse todo abaixo do plano XY. Tá? Aqui ele, ó. Ele está aqui o plano XY. Está aqui, ó, digamos. O sólido está aqui abaixo. Deixa eu botar ele aqui, mano. Pronto. O sólido está aqui. Olha ele aqui, ó. Está debaixo do plano XY. Tá?
Professor, eu estou me confundindo com volume ser negativo. Não tem confusão, não. Não existe volume negativo, Vinícius. O que é que eu estou dizendo para você? O volume vai ser igual a menos a integral. Por que menos, professor? Porque o número que vai sair da integral é negativo. Esse menos é justamente para juntar. Esse menos vai juntar com o menos da integral e vai ficar positivo para dar um volume positivo, que é o que você e eu acreditamos que é o certo, né? Entendeu, Vinícius? Esse menos aqui é justamente por quê? Porque o que sai daqui, Vinícius, o que sai daqui é negativo. Tarsila, porque ele é metade de um paralelepípedo. O prisma, ele é metade de um paralelepípedo, entendeu? Aí quando você cola dois prismas iguais, você monta um paralelepípedo. Aí por isso que divide por 2, tá bom? Tá legal, gente? Essa pergunta do Vinícius e da Tarsila são importantes. A da Tarsila relativa ao cálculo do volume do prisma e a do Vinícius relativa à história do volume ser negativo. O problema é que, nesse caso, gente, o que sai daqui é menor que zero. Aí não faz sentido eu dizer que o volume é isso, senão eu estaria ficando doido. Então, o que é que acontece? O volume, para eu corrigir, eu tenho que botar um menos aqui. Tá bom? Tranquilo, gente? Muito bem. Gente, agora nós vamos ver algumas propriedades da integral, que são propriedades bem conhecidas para o caso de uma variável e para o nosso caso aqui também vão ser importantes. Então, vamos lá. Vamos pegar duas funções f e g contínuas definidas num retângulo R e A e B números reais, tá? Duas funções. Professor, mas no caso da base ser um triângulo, calculando a área da base vezes a altura, já não dá o volume, não? Não, dá o volume. Dá o volume. Na realidade aqui, Ângela, você tem razão, porque o que ele queria, a Ângela fez a observação que eu realmente fiz aqui uma coisa estranha. Perfeito, Ângela, perfeito. Você falou uma coisa certíssima. O que era que eu tenho escrito aqui? Tá corretíssimo, Ângela, você. Gente, a Ângela chamou a atenção de uma coisa importantíssima. Importantíssima. Aqui nós temos uma pequena falha. Deixa eu corrigir aqui. Opa! Muito obrigado, viu, Ângela? Eu agora percebi o que você falou. Vejam só. Nesse caso, gente, volume, a Ângela falou isso. Professor, mas o senhor está atrás da integral, não é do volume, não. Exatamente. Em resumo, o que a Ângela disse foi isso. Veja só, gente. Nesse caso, volume é igual a menos a integral. Tudo bem, professor. Eu concordo. Só que, como a Ângela disse, professor, o volume a gente já sabe. Isso, Ângela. Então, o volume é meio, o volume é meio da área da base, que é 2, vezes a altura, que é 4. Isso aqui é menos a integral dupla, que é sobre R da função y dA. Conclusão. A integral dupla da função R, aliás, na região R de y dA, é igual a menos, quanto é que dá aqui? 4, né? Menos 4. A gente fez o contrário. Tá, gente? Entenderam? O que eu tinha escrito era o contrário. Tá? Ele já sabe, você sabe o volume e vai calcular a integral a partir do volume. Tá? E aí uma é menos a outra. Tranquilo isso, gente? A observação da Ângela? Perfeito. Tá? Joia. O volume a gente já sabe, a gente não sabe a integral. Tá? O volume a gente já sabe.
E só uma observação, atente bem aqui para quando vocês forem estudar, que aqui a gente está olhando o prisma assim, né? A gente está olhando o prisma assim. Tá horrível esse meu prisma, viu? Mas a gente está olhando o prisma assim. Mas você pode olhar o prisma também com essa base. A gente está olhando o prisma base e altura. Mas você pode olhar a base como sendo isso e a altura como sendo isso aqui. Graças a Deus o triângulo é retângulo. Não era essa não? Então o que era, Ângelo? Então eu vou voltar aqui. Professor, mas no caso da base ser o triângulo, calculando a área da base vezes a altura, já não dá o volume? Não, dá o dobro do volume. É a mesma coisa que ela tinha perguntado, que eu tinha perguntado também, do 1/2. Dá o dobro do volume. Dá o dobro do volume, Ângela. Dá o dobro. Porque quando você cola dois prismas desses, você forma um paralelepípedo. Aí o paralelepípedo, o volume é a área da base vezes a altura. Mas como os dois paralelepípedos, os dois prismas que você colou para formar esse paralelepípedo são iguais, aí o volume de cada prisma é metade do paralelepípedo. Tá bom? É como quando Professor, mas quando o senhor calcula a área do triângulo, o senhor não já está pegando base vezes altura dividido por 2, não? Para calcular a área do triângulo vezes a altura? Não, eu estou calculando a área da base. Então, a área da base não é um triângulo? É um triângulo. Aí, quando o senhor calcula a área desse triângulo vezes a altura, já não dá o volume, não, do paralelepípedo? É porque são duas coisas, Ângela. Assim, deixa eu falar para você. Deixa eu dizer. Opa. O volume de um prisma ele é metade da área da base, não é isso? Vezes a altura. Não é? Volume de um prisma. Tá? Então, por exemplo, se você tem o seu prisma, que a base é um triângulo, a área a base do seu prisma é um triângulo, tá? Digamos, sei lá, de base desse triângulo aqui, vamos imaginar que ele tivesse base 3 e altura 5. E esse prisma aqui, a altura dele fosse 7. Tá? Então, o volume desse prisma seria a área da base, seria metade da área da base, que é 3 vezes 5 dividido por 2, vezes a altura dele, que é 7. Entendeu, Ângela? Esse sobre 2 da área do triângulo, mas e se o meu prisma fosse um prisma, digamos, assim? Aí a área do seu prisma seria metade da área da base vezes a altura também. Só que a área da base agora seria um retângulo. Tá certo? Seria um retângulo. Mas continua sendo metade da área da base vezes a altura. Tá certo? Melhorou? Ou não? Não é assim a fórmula da área da base vezes a volume do prisma? Não é isso? Eu estou até olhando aqui a fórmula, porque eu estudei há muito tempo, mas até onde eu me lembro era assim, né? O volume do prisma meio da base, meio da área da base vezes a altura. Exatamente. Tá? Meio da área da base, peraí. É porque eu acho que esse meio, eu pensava que esse meio era da fórmula da área do triângulo, e não do volume em si. Só um minuto.
Ah, não, gente, então tá certo. Tá certo. Tá certo. Então não tem esse meio aqui, tá demais. Então, tá demais. Então, deixa eu voltar aqui um instante. Opa, né? Aqui não é. Então, não tem esse meio aí que eu inventei, não existe, não. Então, aqui, por exemplo. Aqui. O volume vai ser 1 vezes 1. A área da base é 1 meio. Nesse caso, a área da base, então, aqui é 1 vezes 1. E por que ele botou 1 meio aqui? A área da base aqui é 1. A altura é 1. 1 vezes 1, 1. Esse eu fiquei invocado. É porque eu acho que ele considerou o triângulo como a base, professor, porque ele deve ter visto de lado, assim. Eu acho que ele viu de lado, porque a área desse triângulo aqui, no caso, é base. Aí fica a área do triângulo sendo metade. Isso. Mas se a gente olha para esse prisma, com essa base e essa altura, a altura 1, fica 1 vezes 1. Ah, esse aqui eu vou... Se a gente olha desse jeito que você falou, Tarsila, tudo bem. Mas... Deveria valer para os dois, no caso. Vale do jeito que você olhar, Aleph. É porque você pode tomar área a partir de um triângulo ou um retângulo. Exatamente, Aleph. Exatamente. Nesse caso aqui, eu estou cismado porque, assim, a área da base é 1, tudo bem, e a altura é 1 também, a altura desse prisma. Né? A altura desse prisma é 1. Mas vamos imaginar que ele olhou desse jeito. Ele olhou como sendo 1 meio a área da base. Então, vamos imaginar que ele tomou aqui como base. Vamos imaginar que ele tomou como base esse triângulo aqui. Não era para eu ter apagado o base, não. Só isso aqui. Ele tomou como base isso daqui. Aí tá certo. Então, esse meio não existe aí, tá? E a tampa, no caso, seria... Bom, e esquece essa história da tampa aqui, não vai precisar, eu só preciso identificar a altura. Que a altura vai ser essa daqui. Tá? A área da base vai ser 1 vezes 1 dividido por 2. A altura é 1. O volume, então, vai ser 1 vezes 1 dividido por 2. Pronto. Muito obrigado. Mas o senhor falou que 2 prismas formaram um paralelepípedo, então... Pois é isso que eu estou cismado, Humberto, nesse caso aqui. Porque, veja... Se eu juntar 2 prismas iguais a esse, eu vou ter um prisma de volume 1. Tudo bem. Nesse caso aí, não. Mas aí, então, eu estou achando que essa minha interpretação de juntar 2 prismas e formar um paralelepípedo, ela não está muito correta, não. Tá certo? Eu vou refletir melhor sobre isso. Mas a base não dobraria se juntasse os 2? Não, porque, veja só, Vinícius, você colando os 2, dobraria a base. Dobraria a área da base. Né? Dobraria a área... Ficaria um paralelepípedo. Né? Ficaria um paralelepípedo. Aí o volume seria 1. Não, então, mas isso na fórmula que ele perguntou, tipo, se a base não dobraria, mas isso não interferiria na fórmula do volume, que é só uma base que você calculou de todo jeito. O volume do prisma. Mas o próprio paralelepípedo é um prisma, né? O paralelepípedo, ele é um prisma também. Aí o volume do paralelepípedo é a área da base vezes a altura. Tá? A área da base vezes a altura. O próprio paralelepípedo é um prisma. Né? Mas eu vou ver, eu acho que eu estou fazendo a interpretação equivocada, por exemplo, dessa altura aqui, C1, como até o Luciano perguntou. Né? Dessa altura aqui, C1. Eu acho que desse jeito que você olha para o prisma, talvez seja a definição de prisma que eu não estou... Porque, assim, na definição de prisma, o que é que acontece? Você tem um polígono, 2 polígonos do mesmo jeito,
Eu vou olhar se tem, Tarsila, a definição... Não, essa questão eu tirei de outro livro e ele só apresenta assim mesmo. O problema está na definição de prisma. Se eu olho para essa figura aqui, desse jeito que eu estou olhando, ele não é um prisma, necessariamente. Entendeu por quê? Porque a tampa dele e a base são diferentes. No prisma, foi isso que eu me enganei. Pronto, eu já entendi o que é que eu errei. O prisma, ele é assim. Você tem dois polígonos iguais. Imagine dois triângulos iguais. Eles podem não estar na mesma assim, alinhados. Né? Eles podem não estar assim, eles podem estar um afastado do outro. Mas são dois triângulos iguais. Né? Aí você junta todos os segmentos de um com o outro. O de cima com o de baixo. Aí você forma um prisma. Isso é prisma. Do jeito que eu olhei aqui, isso não é um prisma. Por quê? Porque em cima é uma rampa assim, um retângulo assim, e embaixo é um outro retângulo. Não, esse retângulo aqui não é igual ao de baixo. Então foi isso que eu errei. Entenderam? Quando olha do jeito que a Tarsila e os outros falaram, aí você tem um triângulo aqui, que são iguais, e aí o prisma é visto desse jeito. Então tá certo, não tem um meio. Tá legal, gente? Olha, boa discussão. Tranquilo? Então, não tem aquele 1/2, tá? Não tem aquele 1/2 na fórmula do volume do prisma. Então, a minha querida Ângela merece aí uma salva de palmas pela sua divergência, né? Pela sua divergência. Obrigado, viu, Ângela? Então, vamos em frente. Esclarecido aí essa questão. Então, moral da história. Moral da história, aqui não tem esse meio, então fica só -8. -8. Tá certo? Joia. Perfeito. Vamos em frente. Olha como é bom a gente, né? Discutir. Bem, então vamos... Deixa eu aumentar o tamanho dessa borracha, porque ela está muito pequena. Muito bem. Então vamos em frente. Então, eu estava falando das propriedades da integral, tá? Das propriedades da integral. Então, se você pega duas funções contínuas definidas num retângulo R e A e B, dois números, valem as seguintes propriedades. A primeira delas, conhecida como linearidade. O que é que diz essa tal dessa linearidade? É que a integral de A vezes F mais B vezes G dA vai acontecer aquilo que vocês sempre fizeram com integrais no cálculo 2. Você separa, integral da soma é soma das integrais, e a constante sai fora da integral. Então, aqui já está o produto final. Tanto a constante sai, veja, o A saiu e o B saiu, como você quebra a integral em duas. Né? Integral da soma é soma das integrais. Tá bom? Então, essa propriedade é conhecida como linearidade. E vem justamente do nome da álgebra linear, que isso, no fundo, é uma transformação linear. Tranquila essa propriedade? Então, se você tiver com integral de 5f mais 2g, o 5 sai, o 2 sai, e aí você pode quebrar a integral numa soma. Monotonia. Monotonia diz o seguinte, que se no retângulo R você tiver que a F é menor ou igual que a G, se o gráfico da F, vamos dizer assim, estiver abaixo do gráfico da G, então a integral da F é menor ou igual que a integral da G naquele retângulo. Tá? Naquele retângulo. Tá bom? Então a integral da F é menor ou igual que a integral da G naquele retângulo. Persiste a história de se um é menor do que a outra, a integral de uma é menor ou igual que a integral da outra. Tranquilo essa, gente, também? E existe uma terceira propriedade que ela é baseada justamente na quebra do retângulo em dois retângulos menores. Então, se você tem que o R é quebrado em dois retângulos menores, R1 e R2,
Então, a integral da f, preste bem atenção, se quebra em duas. A integral da f nesse retângulo R, tá? Ela se quebra na integral da f no retângulo R1 mais a integral da f no retângulo R2. É mais ou menos o seguinte. Deixa eu fazer aqui o retângulo. Imagine que você tem aqui o retângulo, seu retângulozão R, e aí você quebra esse retângulo em dois retângulos, R1 e R2. Esse aqui é o R, o grandão. Então, ao invés de você calcular a integral na R, no retângulo R, integral da f, você calcula a integral da f no retângulo R1 e soma com a integral da f no retângulo R2. Tá? Às vezes vai ser necessário. Não, Glauber, não precisa eles dois serem iguais, não. Nós vamos ver aqui que não precisa, não. Tá bom? Eles podem ser retângulos diferentes. A minha figura aqui, inclusive, eu acho que o R2 é maior que o R1. Tá bom? Tudo bem? Então, basta que você quebre o R em dois retângulos menores. Então, deixa eu mostrar para vocês um caso. Deixa eu ver aqui se ele vai se mexer, porque ele está parado há muito tempo. Eu vou fechar. Eu vou fechar, na realidade, todos, certo? Todas essas janelas. Não gravar. Não gravar. Não gravar. Pronto. Aí eu vou abrir um por um. Então, olha esse exemplo aqui. Vamos esperar o GeoJet abrir, é o tempo que eu tomo água. Pronto. Olha esse caso. Deixa eu voltar só aqui para ilustrar essa propriedade. A gente vai pegar o mesmo exemplo lá que deu confusão, né? Ele pede para a gente calcular a integral, só que agora ele aumenta o retângulo. Ó. Menos 2, 2, menos 2, 3. Lembra que no anterior era no menos 2, 2, menos 2, 0. Agora ele aumentou. Aí olha o que é que aconteceu. No exemplo anterior era só nesse aqui, não era? Era só nesse aqui. Agora vai ser nesse, eu aumentei o retângulo, ó, e agora a função fica positiva e negativa. Tá? Fica positiva e negativa. Aí qual vai ser a nossa para calcular essa integral? Qual vai ser a nossa? O R1 vai ser esse aqui. O R1 vai ser esse daqui. Deixa eu fazer desaparecer aqui. O R1 vai ser esse daqui. Tá? O R1 vai ser esse. E o R2 vai ser esse. Como é que o senhor escolheu? Por que o senhor escolheu desse jeito? Eu quero saber. Porque, veja, cara, sendo o R1 esse daqui, nós já calculamos lá no exemplo anterior, né? Aí só vai precisar agora a gente calcular nesse aqui. Dizendo outra razão. Nesse daqui, digamos que a gente não tivesse calculado ainda. Nesse daqui, a função ela é toda negativa. Integral é menos volume. Nesse outro aqui, a integral é positiva. Integral é igual a volume. Perceberam? Num ela é menos volume, no outro ela é mais volume. Tá legal assim? Posso ir em frente? Alguém quer fazer algum comentário? Tranquilo? Então veja, ó, eu vou dividir nesses dois retângulos. Esse aqui a gente já calculou e esse aqui nós vamos calcular agora, tá bom? E tem mais essa razão. Nesse integral é menos volume, nesse integral é igual a volume. Então vamos para frente. Então vejam só. Eu vou quebrar, presta atenção, eu vou quebrar a integral dupla sobre R da função YdA em duas. Integral dupla de YdA em R1
mais a integral dupla de y/dA, que é a nossa função, y. Professor, aqui não tem f, mas a f é y. R2. Quem é R1 e R2? R1 é o retângulo do item anterior. Cadê ele? É o menos 2, 2, menos 2, 0. Menos 2, 2. Menos 2, 2. Cartesiano. Menos 2, 0. E quem é o R2, professor? O R2, vamos ver. Aí eu preciso ir lá na figura para olhar. Ó, o R1 é o menos 2, 2, vermelho é X, verde é Y. Menos 2, 2, 2, 0 é o R1. Agora, quem é o outro? Vai ser no X, menos 2, 2, 0, 3. Tá? 0, 3. Então, menos 2, 2. Menos 2, 2. Cartesiano, 0, 3. Tá joia, gente? Tranquilo? Aí, isso vai ser igual. Essa primeira aqui, nós já calculamos lá atrás. Ela vale menos 8. Então, aqui, menos 8. Mas a segunda integral é igual a volume. Integral é igual a volume. Então, se integral é igual a volume, nesse caso, basta a gente calcular o volume do prisma. Desse prisma aqui, tá? Desse prisma aqui. Então, quanto é o volume desse prisma? Você podia colar aqui, formar um paralelepípedo, basta dividir o volume desse paralelepípedo por 2. Né? Ou fazer como a Tarsila sugeriu, olhar para essa área da base, né? Vezes a altura. Se você olha o prisma assim, ó, deitado. Tá? Enfim, a área da base dele vai ser a área desse triângulo, que é 3 vezes a altura 3, 9, dividido por 2. Então, vai ser 9 dividido por 2. A área da base vezes a altura dele. A altura dele, quanto é? De menos 2 até 2, dá 4, né? Então, dá 4, vezes 4. Fica quanto? Menos 8 mais 4 por 2 dá 2, vezes 9, 18. 18 menos 8, 10. Confere, produção, aí. Vamos olhar de novo. Esse triângulozinho aqui, a área da base dele. A área dele é esse daqui, ó. Base 3, altura 3 também, né? Altura 3. Então, 3 vezes 3, 9 por 2, 9 sobre 2. E a altura do prisma? Daqui dessa base para essa. 2 aqui, 4. Então, beleza. Tranquilo, gente? Beleza? Muito bem. Como que eu tenho para falar é mais demorado, então eu vou parar por aqui hoje, tá bom? Eu vou parar por aqui hoje. Então, na próxima aula, quarta-feira, a gente fala de integrais iteradas e o teorema de Fubini, tá bom? Gente, então, uma boa semana aí para vocês. Vou já postar lá no Classes. E primeiro questionário sábado e domingo. Tá bom, Hinaldo? Gente,
Tá, no máximo 2. No máximo 2. Professor, Não, Davi. mas esse questionário vai ser disponibilizado um no sábado e um no domingo, ou é um para os 2 dias, para o final de semana? É assim, Davi. Ele começa sábado, 12:01 do sábado. Ele abre. E ele fecha 23:59 do domingo. Ah, beleza. Aí você tem 4 ou 6 horas para fazer. Entendeu? Beleza. Tranquilo. Obrigado, professor. Valeu. Gente, grande abraço. Até quarta. Tudo de bom para vocês. Paz, saúde, fraternidade, amor e tudo de melhor. Tchau, tchau. Felicidade.